Bom dia. Gente, Paulo Júnior teve um acidente, mas tá todo mundo tranquilo, não se assuste. Bateu a cabeça ali, mas tá bem. Não mudou nada por dentro. Deu um famoso trupicão na entrada do banheiro ali e dei com a cabeça na porta. E o portal vai ter que ser consertado, mas a cabeça passa bem. A porta não fecha mais. A porta não fecha mais. Muito bem. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 16, versículo 1, queria passar rapidamente por uma história com vocês e fazer um comentário. Esse é o meu objetivo aqui com vocês. Eu vou conversar com vocês assim, dentro do nosso tempo aqui, através de algumas pessoas que provavelmente são pessoas conhecidas de vocês. Por exemplo, Abraão, imagino que seja conhecido de vocês. A esposa Sara, com quem Abraão teve um filho, Isaac. Agar, uma serva de Sara, com quem Abraão também teve um filho, Ismael. Enfim, uma história conhecida com personagens conhecidos. O Paulo, quando lá na frente, bem adiante nessa história, quando escreve aos Gálatas, ele usa essa história para dizer que as esposas de Abraão, as mulheres de Abraão, as mulheres com as quais Abraão teve filhos, representam duas alianças. Elas são uma alegoria, elas são uma figura de linguagem, elas são uma parábola. E aí Paulo vai utilizar isso de forma simbólica. Eu gostaria de fazer uma outra leitura. A gente pode ler a Bíblia e deve ler a Bíblia de forma simbólica, de forma arquetípica, mas eu queria fazer uma leitura desses personagens, tentando olhar para esses personagens como pessoas, como seres de carne e osso que passaram por esse mesmo lugar, numa época diferente, numa geografia diferente, num mundo diferente, num contexto diferente, mas gente que passou por aqui. E tentar lançar um olhar sobre essas pessoas. Por exemplo, ora, versículo 1, capítulo 16 de Gênesis. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão. Um parêntese aqui, isso às vezes a gente vai lendo e não vai percebendo, nós estamos numa outra época, num outro contexto. Abraão era um homem muito rico. Ele já saiu lá da Caldeia, da Mesopotâmia, como um homem muito rico, e à medida que o tempo foi passando, ele foi muito abençoado por Deus, e era um homem de fato que carregava junto com ele um clã inteiro. Cada vez que Abraão se locomovia, porque ele era nômade na maior parte da sua história, ele levava junto com ele muita coisa, muita gente, muitos animais. Eu costumo dizer que quando Abraão se movimentava, junto com ele uma cidade caminhava. E aí pode ser que você estranhe, porque isso não é parte própria da nossa cultura, mas Abraão tinha servos e servas. E isso é até meio conflitante na nossa cabeça, porque à medida que o texto, o autor de Gênesis vai falar da riqueza de Abraão, fala que ele tinha muitos camelos e camelas, fala que ele tinha muitos bois e ovelhas, e no meio dos camelos e dos bois e ovelhas coloca também seres humanos, servos e servas. Difícil, né, para a nossa cultura captar isso, mas é uma cultura de uma outra época, de um outro tempo. Num determinado momento na vida de Abraão, ele se envolve numa guerra para salvar um sobrinho, para retirar um sobrinho de uma enrascada, e só dentro da casa dele, preparados para a guerra, ele tinha mais de 300 homens prontos para ir para uma batalha. Então, quando Abraão se locomovia, muita coisa, muita gente andava junto com ele, muitos animais iam junto. Mas o fato é que, sendo mesmo assim esse homem rico, esse homem marcado pela bênção de Deus, ele não tinha filhos e tinha recebido de Deus a mensagem de que a descendência dele abençoaria todas as famílias da terra. E aí a mulher dele vira para ele e fala assim: eu tenho uma serva, eu tenho uma escrava. Possui essa mulher, tem relações com essa mulher e tem com ela um filho. E Abraão aceita essa proposta. Abraão atendeu a proposta de Sarai. O nome dessa mulher é Agar. A gente não ouve essa mulher abrindo a boca. E é um ser humano, é uma pessoa. Ela respira, ela tem anseios, ela tem sonhos. Ela planejou a vida dela. E aí a senhora dela diz para ela: deita com meu marido e tem filho. Ela aceita a proposta. E aí acontece uma coisa que vale muito chamar a atenção. O olhar dela para com a
dona dela mudou. Ela passou a olhar para Sara de uma outra forma. Quando ela se percebeu grávida de Abraão, o olhar dela já não era mais o mesmo. Ela já não olhava para Sara como ela olhava antigamente. E Sara se sente tão incomodada com esse olhar que dá um jeito de fazer com que essa mulher seja ainda mais maltratada. E ela foge, grávida, vai para o meio do deserto. Então, olha, estou falando aqui com vocês de alguns personagens: Abraão, Sara, Agar. Daqui a pouco a gente vai falar de Ismael nessa história, daqui a pouco a gente vai lembrar de Isaac. Mas tem um personagem que aparece pela primeira vez na Bíblia numa conversa com essa mulher, Agar. E é daí que a gente ouve a voz dela pela primeira vez. Nesse capítulo 16, quando ela foge, ela vai para o deserto. Versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e lhe perguntou. O anjo do Senhor, num ponto, numa determinada geografia, vai encontrar com ela. Ela não ouve uma voz, ela encontra uma pessoa. Eu vou repetir. Ela não está ouvindo alguém falar com ela. Ela se encontra com uma pessoa que vai falar com ela. Nós vamos encontrar a partir desse texto em toda a Bíblia essa expressão, o anjo do Senhor. Aqui eu preciso fazer uma observação técnica. O anjo do Senhor não pode ser visto, não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor. Ele não pode ser visto aqui, ele não pode ser lido como se nós pudéssemos olhar palavra por palavra. Eu estava dizendo na primeira reunião, não dá para você olhar para a palavra pé de moleque e pensar nas palavras separadas, porque senão você não vai chegar no que pé de moleque representa. O pé de moleque não é um pé de moleque. Vou repetir. O pé de moleque não é um pé de um moleque. O anjo do Senhor não é um anjo que o Senhor enviou. O anjo do Senhor é uma pessoa que aparece em todo o Antigo Testamento. E pela primeira vez, essa pessoa, esse personagem, aparece para Agar. E ele diz para essa mulher: Agar, serva de Sarai, ou seja, eu sei quem você é. Você está indo para onde? E ela responde: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse então o anjo do Senhor: volte a sua senhora, sujeite-se a ela. E aí o anjo diz assim: eu vou multiplicar a sua descendência. Essa é uma promessa que em geral é feita para os homens. Mas Deus não faz acepção de pessoas, somos nós é que fazemos. Deus não faz acepção de classes sociais, nós é que fazemos. Deus fala com essa mulher do mesmo jeito que ele fala com Abraão, com Isaac, com Jacó, e promete a ela uma descendência também, uma descendência que será multiplicada, que ninguém vai poder contar. Isso é muito forte. E essa mulher, por incrível que pareça, é também a única mulher em toda a Bíblia que dá um nome para Deus. Ela diz assim: é o meu Deus que me vê, meu El Roi. El é Deus, Roi é que vê. Porque ela se percebeu como quem foi vista por Deus. E aí ela começa a se relacionar com esse Deus como quem a vê. Ela achando e caminhando com a vida como se Deus não a visse. E ela se percebeu como quem encontra com Deus e com o Deus que a vê. E começa uma história. Volta para a casa de Sarai, se submete, como o anjo diz para ela, se submete a Sarai, sabendo que teve um encontro com o próprio Deus, e tem um filho, Ismael. Muito bem, eu vou abrir um parêntese aqui a respeito dessa pessoa, de Agar, e aí vai comigo para o capítulo 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e lhe disse. Perceba, quando Abraão tinha 99 anos de idade, ponto, é no tempo, ele não só ouviu o Senhor, ele não só ouviu a Deus, o próprio Deus apareceu a ele, é o que o texto está dizendo. À medida que a gente vai lendo, a gente vai perdendo alguns nuances e a gente vai passando por cima de algumas coisas, mas o fato é o seguinte: Deus pode ser visto? O texto está dizendo que Abraão viu a Deus. Entre os judeus e os cristãos, essa é uma questão importante que a gente precisa abordar. Quando Moisés pede para ver a Deus, Deus diz assim: você não pode me ver, porque aquele que me vê não vai poder continuar vivo.
No Novo Testamento, Paulo diz, escrevendo ao filho Timóteo, ele diz assim: Deus habita em luz inacessível e ninguém pode vê-lo. O próprio Jesus diz: ninguém jamais viu a Deus, a não ser aquele que veio de lá. Mas o texto está dizendo que o Senhor, Yahvé, Javé, apareceu para Abraão. Ainda diz assim, ó: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. É o próprio Deus falando e aparecendo a Abraão. E vou piorar as coisas, vai para o capítulo 18. Capítulo 18 diz assim: o Senhor apareceu a Abraão. E aí dá a geografia exata e o horário. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Deu hora e local. Abraão ergueu os olhos. E o que ele viu? 3 homens. E ele se dirige a um deles, diz assim: quando os viu, saiu da sua tenda, correu ao encontro deles e se curvou ao chão e disse: meu Senhor. Ele vê 3, ele se curva diante de um só. Abraão já tinha visto essa pessoa. Abraão já tinha se encontrado com essa pessoa. Ele não tem dúvida de quem é. Quando ele levanta os olhos e vê 3 pessoas, ele corre até lá, dobra, fala: meu Senhor. Não passa adiante sem ter uma refeição junto com a gente. E Deus não resiste, nem tem a refeição junto com eles lá. Muito bem, o fato é o seguinte: o próprio Deus está ali, nessa figura chamada de o anjo do Senhor. Na verdade é uma pessoa que está ali, e começa a conversar com Abraão e diz: Abraão, é o seguinte, nessa época, no ano que vem, eu vou te visitar, e Sarai, sua mulher, vai ter um filho, nessa época. E mais, vou te contar mais algumas coisas, porque eu não posso deixar de me revelar a você e revelar os meus planos a você. Eu estou aqui para ver se o que eu ouvi a respeito de Sodoma e Gomorra é verdade. E começa uma conversa com ele, com Abraão. Muito bem, essa pessoa, ele está vendo, ele está ouvindo, literalmente. Muito bem, quem é essa pessoa? No Novo Testamento, em determinado momento, os judeus se aproximam de Jesus e começam a fazer uma série de perguntas a Jesus. E Jesus diz assim: olha, a verdade é que um dia Abraão me viu. E não só me viu, mas ele também se alegrou em me ver um dia. Os judeus estavam ao redor dele falando assim: mas como? Você não tem 50 anos? Como assim você viu a Deus? Você viu a Abraão? Aí Jesus diz assim: muito antes de Abraão existir, eu sou. É Jesus que se encontra com Agar, é Jesus que se encontra com Abraão, é Jesus que mais adiante vai se encontrar com Isaac, vai se encontrar com Jacó, e em todo o Antigo Testamento Jesus está presente, só não é com o nome de Jesus, porque o nome Jesus, que é Josué, aparece só no Novo Testamento, mas é o próprio Jesus, porque Jesus é. Abraão esteve, assim como nós estamos, Jesus é, de eternidade a eternidade. E aí acontece um fato relevante, voltando para essa mulher. Quando o filho de Sara nasce, Sara procura Abraão e diz assim: seguinte, dá um jeito nessa mulher e nesse menino. Abraão fica muito, muito perturbado com essa fala de Sara, mas aí Deus de novo fala com ele, fala: pode ficar tranquilo, sem problema, caminha com Isaac, eu vou caminhar com Ismael, pode caminhar com Isaac, vou abençoar vocês. E aí nessa hora é interessante, porque Abraão faz um pedido para Deus, fala assim: deixa ele ser o filho da promessa. Deus diz assim: eu tenho um plano para ele, mas eu tenho um outro plano para Isaac, mas eu vou abençoar, ele também vai ser pai de 12 príncipes, mas eu vou abençoar a vida dele, preocupa não, estou ouvindo a sua oração e estou prestando atenção na vida dele, mas pode despedir, pode soltar a mão de Agar e de Ismael. E isso acontece. E aí, se você olhar junto comigo, lá na frente, lá no capítulo 21, assim que Isaac nasce, capítulo 21, versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-as a Agar
Tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto. Imagina essa cena. Agar, então, essa mulher que já tinha aprendido que Deus havia, já tinha conhecido o Deus que vê, agora se encontra sozinha, vagando pelo deserto, com o filho Ismael ali por volta dos seus 17 anos, quem sabe um pouco mais, quem sabe um pouco menos, porque Isaac já tinha sido desmamado. Ela está lá, vagando. Num determinado momento, segundo o texto, a distância de uma flechada, ela se afasta do filho, porque ela não queria ver o filho morrer, já que a água tinha acabado. E aí, de novo, essa figura, o anjo do Senhor, aparece para ela. Versículo 17: Deus ouviu o choro do menino. O anjo de Deus desceu, o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu a água, a vasilha, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro e constrói toda uma vida. Vai aparecer de novo quando Abraão morre. Muito bem. Então nós temos aqui alguns personagens: Abraão, Sara, Ismael, Isaac e Agar. E essa história vai acontecendo permeada por esse outro personagem que a gente quase não percebe, que é o próprio Jesus entre eles, ao vivo, em cores, porque Jesus pode ser visto. Muito bem, terminando, eu quero terminar com vocês indo para o capítulo 22, e o que eu costumo pensar ser mais um desses encontros de Jesus com alguém. Num determinado momento, versículo 1, capítulo 22: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Eu acho relevante, você costuma falar muito sobre isso, né? O Elohim, o Deus, põe Abraão à prova. E no meio da história, o Deus que é próximo vai se aparecer a Abraão. Aquela mesma distância da cruz, né? Do Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Do Deus meu, porque me desamparaste. Mas mais adiante, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. E aqui a gente vai perceber essa transição. Desapontamento com Deus para o conhecimento do Pai. Nós vamos perceber esse caminho aqui no caso de Abraão, em relação a esse Deus próximo, aqui de novo. Como a gente já sabe, isso é uma história conhecida. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, tome seu filho, seu único filho, porque Ismael já não está mais com você, Isaac, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu vou te indicar. Abraão sabia muito bem o que era a expressão holocausto. Talvez isso não seja comum para todos aqui. O holocausto era algo que se fazia com um animal numa oferta a Deus. Você degola o animal, deixa o sangue dele escorrer, esquarteja o animal e coloca ele para ser todo queimado sobre o altar. Abraão escuta de Deus o seguinte: é isso que eu quero que você faça com Isaac. Abraão vai um caminho de 3 dias, encontra a região de Moriá. Nessa região de Moriá, ele prepara um altar e começa todo o processo. E aí, de repente, novamente, o Deus próximo, esse que pode ser visto, esse que pode ser ouvido, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: não toque no rapaz. Pode olhar para o lado que tem um cordeiro aí. Eu só queria que você entendesse, Abraão, algo que muda as vidas de todo mundo. E é esse meu ponto com vocês. É esse o lugar aonde eu queria chegar. O que Abraão precisava aprender e o que nós precisamos aprender, de tal forma que esse seja o símbolo de todos aqueles que creem, porque Abraão é o pai de todos aqueles que creem. O que é que Abraão aprendeu com essa história e o que é que até hoje nós, no fundo, se nós nos deixarmos ser honestos, nós também vamos aprender, ou no mínimo nós vamos ficar incomodados. Toda vez que eu leio essa história, eu me lembro de um autor que eu gosto muito, um dinamarquês, Søren Kierkegaard, que dizia que quando ele era criança e ouvia essa história na escola dominical, ele achava bonita.
Ele gostava muito dessa história, de ver Abraão fazendo um caminho de 3 dias com o filho dele. Ele achava legal, inclusive, aprender que o Moriá, o Monte Moriá, é o lugar onde mais adiante a cidade de Jerusalém vai ser construída, e aí o próprio Jesus vai ser sacrificado, e aí é como se houvesse um rasgo na história, e o anjo do Senhor que está ali, está vendo Abraão e está se vendo mais adiante. E ele olha para essa história e achava bonito. No entanto, à medida que ele foi crescendo, amadurecendo, o Soren, ele pensava assim, mas e Abraão nessa história? Como é que foi para Abraão fazer esse caminho de 3 dias? Como é que será que é para Agar simplesmente se soltar no deserto com um filho? E olhar um filho que de repente pode morrer por falta de água. E aí o Soren, ele faz um livro muito legal, aconselho a vocês, chama Temor e Tremor, onde ele faz várias versões e vários olhares de Abraão nesse caminho, indo até o Monte Moriá. Porque ele se sente muito incomodado. Porque o que ele vê é Deus pedindo para Abraão algo que ele nunca pediu para ninguém. E ele se coloca na posição de Abraão como quem vê e fala assim, mas isso não faz sentido. Deus está me pedindo algo aqui que é matar o meu filho. Isso não combina com o meu Deus. E aí o Soren, assim como nós, começa a fazer perguntas. Porque a gente olha essa história não como quem está na pele de Abraão. A gente olha essa história como quem conhece o início, o meio e o fim. Mas tenta se colocar na pele de Abraão e fazer esse caminho de 3 dias, chegar no pé do monte, virar para os servos e falar assim, pode ficar aqui, eu vou subir com o menino, nós vamos adorar e depois vamos voltar. Adorar não é cantar uma música, adorar é oferecer sacrifício. Nós vamos subir até o monte, vamos adorar e vamos voltar. A verdade é que essa história, quando lida, quando vista, quando ouvida de maneira bem sincera, deve nos incomodar. E deve chamar a nossa atenção, porque quando a gente olha para essa história e tem algumas dúvidas, no fundo a gente tem uma única dúvida, que a gente precisa resolver. Que é, na verdade, a dúvida que tem a ver com todos os desafios que a gente, à medida que nós vamos amadurecendo, tem que enfrentar. Que tem um ponto só. O quanto nós cremos que Deus é quem Ele diz que é. Porque o que nós sabemos a respeito de Deus é que Ele é amor. Concordo? Se nós cremos que Deus é amor, nós não teríamos dúvida se nós estivéssemos vivendo essa história na pele de Abraão. E esse é o grande salto na vida de Abraão. É por isso que Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Se nós somos aqueles que também são filhos de Abraão e aprenderam a crer, nós cremos em quê? Nós cremos que Deus é amor. Se Deus é amor, todas as coisas ao nosso redor não podem ter essa dúvida, embora a gente não vá saber de muita coisa. Aliás, Abraão não estava entendendo absolutamente nada, mas ele confiava que Deus era bom, porque o amor é bom. E todos os planos que Deus tinha para a vida dele só poderiam ser planos de paz e prosperidade, assim como para nós. No fundo, as dúvidas que estão na nossa cabeça têm a ver com o quanto nós cremos que Deus é amor. Porque se Deus é amor, qualquer coisa que nós estejamos vivendo não podem ser coisas que no final da história vão ser diferentes de algo bom. Amém? Essa é uma reflexão tremenda e às vezes, porque ela é uma reflexão que nos obriga a pensar, né, sobre esses vários personagens, para muita gente ela pode parecer complicada, mas nada no reino de Deus é complicado. Tudo é muito simples. O fruto é a expressão visível e encarnada daquilo que a semente diz que ele é. A semente carrega um elemento invisível. A semente é o código, é o DNA. Nada mais é, a semente é a palavra que ordena os processos. E uma vez que a semente está lá plantada,
ela vai ordenar processos que vão produzir a expressão exata daquilo que a semente é, ainda que de forma invisível. Então o fruto é a expressão visível, mas também encarnada. Então você não apenas vê o fruto, você comunga o fruto. Você pode ter parte naquilo que o fruto é e se tornar aquilo que o fruto é, na medida que ele faz parte de você. E aí você também carrega a mesma semente. Então, isso é simples. Tudo que você semear, é isso que você vai colher. Então, tudo na vida é fruto da semente que foi plantada. Então, se eu mudar a semente, eu também vou mudar o fruto dela. E aí, se plantar em mim o trigo, aquela semente vai viver um processo que o trigo vai encarnar todas as virtudes daquilo que o grão de trigo era. Mas se no lugar do trigo eu plantar uma coisa muito parecida, que vai produzir um resultado também parecido, mas no fim de tudo, não vai gerar o fruto. O que é isso? O joio. O joio é um grão que também foi plantado, que também produziu um resultado, mas não alcançou o propósito. Então é como se o joio fosse um trigo com crise de identidade. Ele vive parte do processo, ele parece que é e vai ser, mas no fim ele não se torna. Quem entendendo o que eu estou dizendo? Então, tudo na vida vem de uma crise de identidade. Por isso a vida é muito simples. A gente só colhe aquilo que foi semeado. Amém? Agora, o conceito é simples, o princípio não tem jeito de ser mais simples, mas o processo é complexo, mas não é complicado. E aí muitas pessoas, porque não querem viver a complexidade do processo, complicam. Porque aceitam no coração uma outra semente. E foi exatamente o que aconteceu com Abraão, Sara e Agar. Quando Deus deu para eles um princípio, aquele princípio implicava um processo. Mas o processo para eles era praticamente impossível, porque o Abraão era impotente, velho, e a Sara era estéril. Então aí nós vamos criando mecanismos de substituição para facilitar o processo. E quando a gente tenta facilitar o processo em cima daquilo que a gente controla, então a gente pega aquilo que a gente controla para não ter que estar submisso àquilo que a gente não controla. Porque quando você planta uma semente, qual é a primeira coisa que você perdeu? O controle. Porque agora é a semente que vai ditar a sua vida. É a semente que vai determinar seus prazos, é a semente que vai determinar a sua rotina. É simples assim, mas é complexo. Porque agora tem o sol, a chuva, pode ficar seco, pode ser que demore mais um pouco que você está esperando. Então agora você está submisso ao processo que a semente lhe impõe. Mas você diz, não, muito complicado. Não, nada complicado, é muito simples, só é o quê? Complexo. Aí a gente vai lá e simplifica e planta a nossa própria semente, ou a semente que alguém oferece. E aí, a gente deixa um processo complexo, mas eficaz, o que é simples, e adota uma metodologia e um procedimento complicado e infrutífero. Amém? Mas Deus é Deus de fidelidade. Por isso é importante, quando o Cláudio está nos chamando aqui, o Espírito Santo está usando a vida dele, para entender as pessoas envolvidas no processo. Porque quando Deus estabelece, deixa Deus ministrar o nosso coração. Quando Deus disse assim, porque lá em Gênesis, aqui em Gênesis, que foi o texto lido aqui, em Gênesis, Deus revela o processo da formação do homem. O processo da formação do homem inclui 3 partes. A primeira parte essencial do processo é a semente, a vontade de Deus. Um dia Deus disse, façamos. Então é a vontade de Deus. E aí, o que Deus disse que faria, Ele já criou.
então o que Deus disse que faria já está criado. Por isso que o Abraão podia ver Jesus, porque já estava criado. Amém? Então, o processo está garantido, porque eu já tenho o princípio e o fim. Eu sei onde é que ele começa e como é que ele termina. Por isso que é simples. Agora, o que é complexo? É que Deus está formando aquilo que ele disse que faria e aquilo que ele já criou. Então, no tempo próprio, o Jesus que o Abraão viu lá, já criado, foi concebido no ventre de Maria para ser o quê? Formado. E aí veio toda a complexidade no processo de formação daquilo que Deus disse que faria e que já foi criado. Amém, amado? Por isso que o Abraão, quando num determinado momento que ele viu a Deus, ele viu quantas pessoas? 3. Então essas 3 pessoas são as expressões de pessoalidade da mesma identidade. Então a identidade de Deus pode ser revelada e conhecida em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que essas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, representam no processo daquilo que Deus disse que faria, e tendo já criado, ele está agora formando? É a semente, que é o amor, então é a vontade. Então, a nossa humanidade, a nossa natureza humana foi formada a partir do quê? Quem é a origem? Quem é o pai? Quem é a pessoa que gera e concebe? De onde veio o sêmen que vai formar esse tipo de pessoa? O amor do Pai. De que substância encarnada, como é que essa semente vai se revelar de maneira plena? Qual é o fruto acabado disso? O Filho. Então o Filho é a revelação. Então é como se Deus tivesse mostrando para o Abraão o fruto com a semente dentro. Então ele podia ver isso, mas ele ainda não podia o quê? Ter comunhão. Ele podia ouvir, mas ele não podia tocar, ele não podia ferir, ele não podia provar. Então Deus, que disse que faria, criou, já pode ser visto. Mas agora, para formar, essa pessoa só é formada na comunhão do Espírito. Então o que forma a pessoa é a comunhão. Então Cristo veio ser formado na comunhão, por isso que ele teve que deixar a presença, se esvaziar de todos os seus direitos de divindade, para ter comunhão conosco, ser achado em figura humana, e sendo achado em figura humana, ser humilhado, ser ferido. Agora essa pessoa está sendo formada. Mas quando a gente não entende a origem, a natureza e o propósito da pessoa, a gente cria personagens. Então, na verdade, do mesmo jeito que a pessoa de Deus habita em nós, amém? Então eu sou formado. 3 expressões de pessoalidade da mesma identidade. Então eu carrego na minha formação o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Mas quando eu me rebelo contra isso, quando por conta da minha ansiedade, então o que brotou no coração? O que brotou no coração da Sara? Ansiedade. O que brotou no coração do Abraão? Medo, insegurança. E aí, quando a gente ouve a promessa,
mas não se submete aos processos de Deus na formação da pessoa, a gente se apropria daquilo que é o nosso visível, daquilo que a gente controla, e a gente descaracteriza a pessoa na relação. E aí nós criamos personagens como a escrava. Na verdade, a escrava Agar não está fora de Sara. O Ismael não está fora de Abraão. Essas são as personagens que nós mal criamos e que vão ser mal formadas a partir da nossa crise de identidade, porque a gente não quer se submeter aos processos de Deus para formar bem aquilo que Ele já criou bem, conforme aquilo que Ele disse que faria. Então Deus já fez e já criou, agora Ele está formando. Então você é uma pessoa bem criada, mas você está mal criado e acaba formando pessoas mal formadas, porque você deixou a ansiedade tomar conta do seu coração e você trocou o serviço, sua capacidade, seu poder, seu controle, para criar personagens que vão ficar no lugar das pessoalidades que poderiam revelar Deus. Então o nosso filho, ele já foi bem criado, mas ele pode deixar de ser a pessoa bem criada para se tornar a personagem mal criada. Então quem é o seu filho? A pessoa bem criada e que por isso agora vai ser bem formada, ou ele é a pessoa mal criada e está sendo mal formada porque você não entende que foi gerado a partir da vontade de Deus, que é o seu amor. Então o amor de Deus cria uma pessoa bem criada, que é o filho, e o filho é cheio de graça, por isso ele oferta tudo espontaneamente, ele não tem uma mentalidade escrava. E quem oferta tudo espontaneamente vai contribuir na formação de pessoas bem formadas, a partir de pessoas bem criadas. E aí nós vamos criando essas personagens que conflitam dentro da gente, porque às vezes não é o olhar de um Agar fora de você que está te constrangendo. Às vezes, com o tempo, você começou a ficar humilhada pela Agar que você se tornou, porque você colocou a empregada no lugar da esposa. E aí você já não gosta de ver a esposa, porque você vê a esposa com os olhos da escrava. E aí você quase obriga o marido a expulsar a escrava. E sabe qual é a desgraça? Ele expulsa. Mas expulsa com o filho dela. Ele pode não gostar da escrava, mas ele tem saudade do filho dela. Às vezes você não gosta de olhar o que você está vendo no espelho, porque o que você está vendo no espelho te humilha. E aí você começa a viver uma crise de identidade, porque às vezes você olha para um filho seu e não gosta do que você está vendo, porque ele não foi criado a partir daquilo que Deus prometeu, mas a partir das imprudências que você cometeu, da forma como a ansiedade te confundiu. Então, enquanto essas crises estão fora de nós, elas são uma história a ser contada e entendida. Mas assim como o amor, a graça e a comunhão habitam dentro de nós, nós precisamos agora trazer Agar, Sara, Abraão, Ismael, Isaac para dentro da gente. Porque às vezes você está vendo o seu filho em crise, porque ele não sabe direito até agora se ele é Ismael, a personagem que você mal criou e por isso está mal formando, ou se ele é de fato Isaac, aquilo que Deus prometeu. Amém, amados? Os consultórios de terapia estão carregados de gente que está tentando resolver se ele é o quê? O Ismael que foi expulso?
ou Isaac, que está quase sendo mal significado. Porque às vezes você está tentando salvar aquilo que Deus prometeu, quando Ele na verdade te pede para você sacrificar isso. Agora, sabe qual é a esperança? É que Deus continua ouvindo o choro do menino. E por amor dos nossos filhos, Deus vai colocar ordem nessa bagunça. Amém? E sabe onde é que essa ordem vai se estabelecer para que as pessoas sejam bem formadas? Na comunhão. Então agora Jesus está nos chamando à comunhão. E sabe o que acontece na comunhão? Ele diz o seguinte: pessoas só serão bem formadas se a gente tiver a disposição de sacrificar o que a gente gosta em favor de quem a gente não gosta. E não sacrificar quem a gente não gosta e que nos humilha para salvar aquilo que a gente gosta e que nos faz sentir bem. Então Deus falou para Abraão: então agora você sacrifica o filho que você gosta, e assim a gente vai salvar o filho que você expulsou, mas que você pariu. Amém? Para que todos sejam bem formados. Porque ainda que seja o nosso erro, o nosso acerto, Deus está tratando todo mundo segundo aquilo que foi bem criado, porque Ele disse que faria isso. Por isso a mesma promessa que vale para Isaac, vale para Ismael, ainda que Ismael tenha sido um mal criado, porque Deus é fiel. E aonde a gente vai ver isso acontecer? Porque Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. É na comunhão que a pessoa bem criada que nós somos, porque Deus disse que faria isso, vai ser agora bem formada. Mas se não for na comunhão, nós vamos continuar sendo gente mal formada, porque nós somos mal. Quem aqui já falou para um menino seu assim, para uma filha: para de ser mal criado, menino? Quando você está falando que o seu menino é mal criado, você está falando que o problema dele é quem? Você, porque ele é mal criado. Só que ele não precisa continuar sendo mal formado, só porque foi mal criado. Amém? Porque Deus disse que faria dele uma imagem de quem ele é. E aí nós temos que reconciliar isso dentro de nós. Nós temos que eliminar a figura da pessoa escrava, porque é a figura da pessoa escrava que fica parindo filhos mal criados e por isso mal formados. Mas para eliminar a figura da pessoa escrava, nós temos que sacrificar o direito daquilo que Deus nos deu. Porque enquanto a gente pegar o que Deus nos deu e tiver isso como direito, nós estamos alimentando a figura da pessoa escrava. Por isso Jesus elimina a figura da pessoa escrava quando Ele pega o seu pão na presença dos seus inimigos e diz: esse é o meu corpo, que é oferecido em favor de vocês. Façam isso para que a memória de vocês seja iluminada a respeito de quem vocês são a partir do amor de Deus. Glória a Deus, amados. Eu estava num retiro de casais, nós já estamos concluindo. Eu já compartilhei isso várias vezes em retiro de casais, mas hoje, dada essa situação aqui da Agar, da Sara, do Ismael, do Isaac, essa confusão de personagens, e essa confusão de personagens que nós criamos é por conta de uma crise de identidade. Mas se a nossa identidade for curada, nós vamos ter expressões de pessoalidade da mesma identidade. Amém? E aí eu falei assim lá no retiro, falei: gente, é o seguinte, se vocês quiserem ver a Lana aborrecida, ferida, magoada, eu dou para qualquer um aqui nesse encontro. Se alguém quiser ver a Lana magoada, eu dou para vocês 3 dias. Depois eu dou para o Satanás em pessoa, não é um capeta qualquer não.
o Satanás em pessoa, 3 horas. Depois vocês me dão 30 segundos. Tem dia, e eles não são poucos, que antes do meio-dia a Lana tem certeza que está casada com o pior inimigo dela. E ela está certa. E aí nós temos que sacrificar tudo aquilo que a gente acha que tem direito em favor da comunhão, para a gente continuar sendo pessoa bem formada. Porque afinal de contas nós fomos bem criados. Porque Deus disse que faria isso. Amém, amados? Então não tenha dúvida. Se não houver esse sacrifício do direito de comer primeiro, de satisfazer primeiro, de atender primeiro a minha necessidade em favor da relação, nós não vamos ser pessoas bem formadas, apesar de termos sido bem criadas, porque Deus disse que faria isso. E aí nós vamos continuar sendo personagens mal criadas da nossa própria invenção, em vez de sermos expressões bem formadas daquilo que é a vontade de Deus. Amém? Então, vamos partir para o sacrifício. Você vai receber agora. Pode distribuir aí já. Traz um para mim aqui, Branquinho, para a gente poder explicar aqui como é que funciona. Paulo Júnior, só um segundinho. Se alguém do Ilumina estiver aqui, o ônibus precisa sair. Né? Já participou das 2 reuniões. Tá bom. A Yara pediu o pessoal do Ilumina já participou da ceia, está liberado, porque o ônibus tem que sair para levar todo mundo. Quando você receber seu kit aí, vira ele assim e abre ele assim, ó. Esse é mais difícil de abrir que os outros. Pronto. Vira e abre assim. Porque ele é uma bandeja, não é uma tampa. E sendo uma bandeja, você pode repartir com o seu irmão sem encostar no pão, tá bom? Porque tem um pessoal meio cismado aí com as contaminações. Se bem que Deus falou que a gente ia ter poder para pisar serpentes e escorpiões, eu não acho que é né, nesse momento agora, mas em todo caso, vai segunda-feira, você pega aí e reparte com o seu irmão, tá bom? Então, assim que todo mundo receber o pão, compartilha isso. Às vezes essa pessoa do seu lado, no dia de hoje, tem mais cara de inimigo do que de irmão. Mas é bom a gente sempre lembrar que, apesar de terem sido paridos de mães diferentes, apesar de serem paridos de mães diferentes, uma que tinha poder e a outra que tinha obrigação. Então, às vezes é assim na vida, amados. Nós podemos ter mãe diferente. Às vezes você pode ser filho do poder, da promessa, ou você pode ser filho da obrigação, mas não interessa. Somos todos filhos do mesmo Pai. Foi a mesma semente que nos gerou. Apesar de ter saído de mães diferentes, é bom a gente lembrar que nós carregamos a mesma natureza. Nós somos parte da mesma genética. Amém? Então hoje é um lugar de reconciliação. É na comunhão que nós somos bem formados. Então vamos repartir o pão com o outro aí. Glória a Deus. Amém. Reparta o seu pão aí. Amém? Graças a Deus. Agora que a gente compartilhou o pão, a gente vai abrir o cálice. E esse cálice é a nova aliança no sangue. É a certeza de que todo pecado já foi perdoado. Toda a culpa já foi removida. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no seu coração com a profundidade do Espírito.
Toda vez que você encontrar alguém com dificuldade, toda vez que você encontrar uma coisa muito errada na vida de alguém, não condene, responsabilize-se. Toda forma de condenação é anticristo. Condenar alguém no seu erro, na sua ignorância, no seu equívoco, é dizer que o sacrifício de Cristo foi em vão. Então toda condenação é anticristo. Por isso que quando todos estiverem diante de Deus, Deus não nos condenará, mas cada um será condenado pela sua própria consciência. Deus não é Deus de condenação. Por isso ele diz: abençoe sempre, não amaldiçoe. Amém? Então vamos beber esse cálice da misericórdia, do perdão e do pecado removido e perdoado. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, de gratidão. Tendo eles tomado a ceia, cantar um hino. Amém, meu irmão? Então vamos lá. De cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Fica quietinho, só mais um pouquinho aí, recebe isso. Essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Essa mesma cruz que vai nos crucificar em favor dos nossos irmãos. Proclamar, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa. Aleluia. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Quero ouvir todo mundo agora. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Oh, Deus. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Aleluia. É por uma coroa a trocar. Senhor, nós te bendizemos porque o Senhor removeu o muro da separação. No Senhor já não há mais escravo ou livre, não há mais judeu ou grego ou gentio. Ó Deus, o Senhor faz a reconciliação. Nós somos ministros dessa reconciliação. O Senhor, ó Deus, foi movido do teu amor, foi revelado na graça do Filho, mas o Senhor só pode ser conhecido na comunhão do Espírito. Sem a comunhão do Espírito, nós somos beneficiados pela graça, mas não vamos conhecer a natureza dela. Nós vamos continuar sendo amados pelo teu amor, mas não vamos ter parte nesse amor e nem vamos ser a expressão dele. Então transforma-nos na comunhão, que o teu Espírito em nós faça com que nós tenhamos comunhão contigo e uns com os outros.
para que a nossa alegria seja completa. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amados, em nome de Cristo Jesus, eu queria dizer para você uma coisa. A prosperidade não é ter muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro é sovina. Só tem um jeito de você ser proprietário de muito dinheiro. É se você montar uma fábrica de dinheiro. Aí você monta uma fábrica de dinheiro e esse dinheiro vai ser seu. Caso contrário, todo o dinheiro que está no mundo pertence à humanidade. E o segredo de um filho de Deus é dar sentido a ele. Então o filho de Deus ele não é chamado para possuir dinheiro, mas para fazer a boa gestão do dinheiro. Por isso que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, não é de alguns. Então quem tem a posse do dinheiro está fazendo uma apropriação indébita porque tem a idolatria do dinheiro. E os filhos de Deus vão fazer a redenção da humanidade, quebrando a idolatria do dinheiro para fazer a gestão do dinheiro em favor da justiça. Amém? Eu estou dizendo isso porque vocês estão vendo hoje o desafio aqui das crianças, as cartinhas. Vocês estão vendo o desafio que está aí na televisão, depois na internet. A gente vai postar aí e você vai ter acesso ao Pix lá de Santa Catarina, a tragédia que aconteceu lá com a enchente. Tem cidades ainda lá que estão assim em condições precárias, gente que teve tudo levado pela água. E a gente quer contribuir, quer fazer parte, tem irmãos nossos lá trabalhando nisso. E os desafios que a gente tem aqui na congregação, naquilo que a gente assume como responsabilidade. Então seja fiel em fazer a boa gestão do recurso que Deus colocou na sua mão. Amém? Mas não se iluda achando que você tem a posse dele. Vamos em paz, uma boa semana para todos.